Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa aqui é com uma turma que realmente colocou a ciência para trabalhar a favor da genética de corte aqui no Brasil, viu? Porque se tem uma coisa que todo pecuarista quer e a gente tem certeza é tomar decisão com segurança. E é por isso que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, viu? A gente vai falar sobre a aplicação da ciência no campo. E para isso eu tenho aqui dois dos grandes nomes do melhoramento genético no Brasil. Tá aqui comigo Fabiano Araújo e Yuri Farjala, da Aval Serviços Tecnológicos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Renata, pelo convite. Muito obrigado, Renata. E hoje eu vou começar conversando primeiro, tá, Yuri? Vou te pedir licença, vou começar conversando aqui com o Fabiano primeiro, porque ele veio antes ali na Aval. E eu queria que você contasse pra gente, Fabiano, da onde veio a Aval, conta pra quem tá assistindo a gente quem é a Aval e por que vocês sempre utilizaram realmente a ciência ali dentro, no centro da atuação de vocês. Renata, a Aval nasceu de uma afinidade que a gente desenvolveu com o meu professor no meu mestrado na Universidade da Califórnia, com o Roberto Sainz. Então, assim, nós tivemos muita afinidade, eu com muito conhecimento desde a infância aqui em Uberaba, participando de vários criatórios, inclusive do meu pai, na seleção da raça Nelore, e indo na universidade com aquele conhecimento acumulado do Bob ao longo de anos nas universidades de Cornell, de Davis, e com vontade de vir para o Brasil e fazer a diferença. Então, quando nós retornamos, eu achei assim que estar ligado à universidade, ao desenvolvimento de pesquisas, seria muito importante ter esse reforço técnico na nossa equipe. Então, a gente formou juntos a Aval, eu e o Bob, carinhoso, a gente chama de forma carinhosa Bob Sainz, né? E depois o Yuri já foi logo um sócio nosso que iniciou em seguida. Então, sempre ligados à parte técnica, à parte de apoio aos criadores. Realmente utilizando a ciência, né? O Fabiano, a gente vem conversando sobre isso. Vocês trabalham a ciência para levar para o campo, para levar para os criadores, né? Para levar para a pecuária brasileira. E hoje vocês têm uma equipe realmente que trabalha isso junto com vocês, né? Foi uma opção nossa, Renata. Sempre a gente teve assim o convite para ir para a parte comercial. Você me apoia no leilão? E a gente sempre optou para estar focado na parte técnica e ajudar a desenvolver ferramentas e evoluir na seleção das características das raças de corte, né? Então, quando você foca, Renata, você tira qualquer viés comercial, você fica mais à vontade e dá aquela energia que você teria que dedicar para fazer um bom comercial no desenvolvimento de novas tecnologias, novas formas de avaliação. Então, a gente sempre teve esse viés técnico para realmente levar ao criador o que a gente tem de melhor. E agora trazendo o Yuri para a nossa conversa, né, Yuri? A Aval já existe há cerca de 20 anos, né, há mais de 20 anos, inclusive, e em alguns momentos o óbvio precisa ser dito, né? Vocês trabalham com a ultrassonografia de carcaça e tem muitos pecuaristas que estão assistindo a gente, às vezes até pecuaristas que já trabalham com seleção, mas que não utilizam essa ferramenta ali no processo seletivo, né? Eu queria que você explicasse para a gente, Yuri, o que é a avaliação de carcaça? A ultrassonografia de carcaça em Nelore e em zebuínos foi a tese de mestrado do Fabiano. Ele desenvolveu esse protocolo na Universidade da Califórnia e em parceria com rebanhos no Brasil. Qual é esse protocolo? É uma relação de idade e peso, certo? Conhecer naquele momento a curva de crescimento e o ponto de inflexão dessa curva, que na prática é conhecer o comportamento do crescimento da carcaça do zebuíno. E a ultrassonografia veio, através desse trabalho, aplicar no campo uma seleção objetiva para as características de carcaça, que são rendimento frigorífico, acabamento precoce e marmoreio. Através da avaliação de área de odilombo, medida de espessura subcutânea, que nessa idade jovem é uma avaliação de precocidade, e também a avaliação de marmoreio. Então são as três características que são avaliadas dentro de grupo, com fins de seleção e melhoramento genético. Ela ocorre, depende de manejo, se o criador desmama e confina, tem um suporte, uma estratégia nutricional melhor, essa avaliação, esse momento é na era de ano, se for uma recria mais extensiva é na era de sobreano, certo? Coincide com o final do cronograma
de pesagens para os programas de melhoramento genético. Então, ali no momento da última pesagem e medida de perímetro, nós entramos com a coleta das imagens com avaliação de ultrassom. Ô Yuri, e essa avaliação é feita, né, nos rebanhos parceiros de vocês, né, clientes de vocês, esses dados, né, esses números que são gerados dentro dessa avaliação, como é que eles são utilizados por vocês para que realmente mostre ali que existe um melhoramento genético, como é que eles são utilizados e por que o pecuarista deveria avaliar, fazer esse trabalho de avaliação por ultrassonografia de carcaça? Quais são os reais benefícios, né, para quem utiliza? Essa avaliação, ela é um processo. O primeiro passo é a coleta das imagens na fazenda. Essas imagens são interpretadas por um segundo técnico credenciado em laboratório, certo? Esses resultados de laboratório, em conjunto com informações de peso, grupo, data de nascimento enviados da fazenda, compõem uma planilha. Essas informações são enviadas para os programas de melhoramento para enriquecer a base de dados dos programas. Programas esses que o rebanho participa, né? O nosso parceiro participa. E também são utilizados para uma validação estatística dos fenótipos, nós chamamos de intra-rebanho, certo? E a vantagem é a eficiência na seleção para características de carcaça. Não só carcaça, mas crescimento, fertilidade, precocidade. É um suporte técnico, informação a mais que o criador tem para a tomada de decisão de seleção. E ao longo desses mais de 20 anos que vocês vêm trabalhando eu estou falando com a Aval, né? Mas a experiência de vocês vem antes ainda com a Aval. Mas ao longo desses 20 anos de Aval, vocês criaram uma ponderação para esse trabalho do intra-rebanho que vocês desenvolvem, né, Fabiano? E até o final agora de 2024 tinha uma ponderação. Como é que ela era feita? Renata, essa correção que a gente fala estatística, né, que é o intra-rebanho, para avaliação de grupo, ela veio inicialmente porque nós somos parceiro de todos os programas de melhoramento, seja da NCP, que foi a primeira que publicou as DEPs, depois nós apoiamos o Gene Plus, a BCZ, e hoje todos eles têm um banco de dados muito bom e muito consistente, então são parceiros. Nós também trabalhamos com o Qualitas, que é um programa SAPE, então são vários parceiros que a Aval entrega. O compromisso da Aval é entregar um dado de qualidade para aquele banco de dados, né? Mas a gente tem essa avaliação de grupo, que é para a gente ter um olhar no rebanho, sem interferência quem que é pai, quem que é mãe, corrigindo para a idade do grupo contemporâneo, que é um olhar a mais para gerar, tirar algum viés, seja genômico, algum viés de identificação mesmo, que a gente tem também em outros olhares. Então, assim, o grupo é muito importante hoje, ainda mais quando o grupo é bem feito dentro daquele rebanho. Então, a gente consegue, através do grupo, identificar não só os melhores indivíduos de cada safra, mas quem são as mães desses indivíduos, quem está entregando os melhores resultados a cada ano. Isso a gente faz há vários anos, a gente já passa de 22 anos com a Aval, e eu acho que isso é um diferencial muito grande, que muitas vezes o produtor acha que vou fazer uma avaliação para me vender o animal no leilão. Não, você pode valorizar esse serviço remunerando e vendendo ele no leilão, mas a remuneração maior é no desenvolvimento de seleção, você identificar quem são as melhores fêmeas, utilizar elas como doadoras, quem são as matrizes que produzem os melhores indivíduos do grupo de macho, do grupo de fêmea, e também trabalhar um programa de intensificação, seja por FIV ou por TE. Então, dá para usar de forma mais assertiva e mais aprimorada esse banco de dados. E os programas de melhoramento genético, ele gera a DEP. Essa DEP vai permitir que esse rebanho é comparado a nível nacional, que pode levar à comercialização, mas também que utiliza na formação da próxima safra, que a gente fala que é o pré-acasalamento. Então, quando essa DEP, gerada pelos programas de melhoramento genético, tem também essa informação, a gente consegue simular a próxima safra, corrigindo ou otimizando, né? São as ferramentas que a gente leva. Houve uma evolução, Renata. Nós inicialmente trabalhávamos mais com peso, perímetro, área, gordura, espessura de gordura. A gente tinha uma necessidade de desenvolver ao longo desses anos, principalmente a fertilidade da raça. Porque eu brinco ainda que o frigorífico, Renata, aperta o confinador. O confinador aperta, recria, aperta a cria aperta quem? Então, ou nós temos uma cria extremamente eficiente, produtiva, de alta fertilidade, ou nossa cadeia está
está desestruturada. Então, como é a forma que eu apoio essa cria? Características de alta fertilidade e de precocidade sexual. E que a gente identificou que o animal de alta precocidade sexual precisa ter um bom desempenho. Na época a gente fazia a medida de perímetro escrotal de todos os machos, identificando também os melhores machos para perímetro escrotal, e a gordura, que a gordura produz a leptina que atua no desenvolvimento do folículo. Então o animal é mais precoce sexualmente. Quando esses animais conseguem ser multiqualificados nessas 3 características, nós temos vários rebanhos hoje, Renata, que já tem acima de 80% de concepção em animais precoces acima de 12, 14 meses de idade, com prenhez na primeira exposição. Então, assim, agora que nós já temos níveis, são várias gerações trabalhando, a gente já vinha coletando um banco de dados muito grande para também marmoreio, e agora a gente está trazendo isso numa forma de índice, que a gente chamou de Best Choice, que é um animal multiqualificado, mas com uma garantida também de qualidade de carne. É um grande marco, né? Não só para a história da Aval, mas principalmente para a pecuária brasileira, né? Porque isso que você falou é uma coisa muito importante, né? Vocês chegaram no momento que agora vocês têm confiança de trazer uma nova característica para dentro do índice que vocês já estão avaliando há mais de 20 anos. Então, é realmente um marco, né, Yuri, para a pecuária brasileira e para a história de vocês, né? Sem dúvida. A nossa história se confunde com a história, essa grande evolução da raça Nelore dos anos 2000 para cá. Não só Nelore, as diversas raças produtoras de carne, nas quais nós tivemos acesso aos rebanhos. Então, é bem gratificante contribuir e fazer parte deste crescimento, dessa evolução, que tornou a raça Nelore competitiva, né? Com certeza. E se fosse para a gente resumir agora, só para apresentar, a gente vai introduzir o Best Choice Aval. O que é, para quem está assistindo a gente, o que é o Best Choice Aval? O Best Choice Aval é um índice onde olha o animal multiqualificado, mas com garantia de qualidade de carne, que é o marmoreio. Então, são animais que têm, no indicador, ponderação das características de peso, perímetro, área, gordura, de acabamento e também o marmoreio. Então a gente consegue ranquear esses animais compondo essas características. E eu acho que isso é um apoio para os criadores, Renata, porque agora nós temos um banco de dados robusto, né? Nós já temos uma evolução muito grande das características. E por que a Aval achou esse momento como ideal? Renata, a remuneração do produtor é nosso maior objetivo para que ele torne a atividade sustentável. Então, primeiro ele tem que ter produtividade. Não adiantava, a gente já vem medindo há 20 anos marmoreio, mas se eu falasse, esse animal te dá marmoreio, mas ele deixa de dar um desempenho de 30 quilos, quer dizer, ele te dá talvez uma remuneração que você acredita que seja viável de R$50, mas depois ele te tira R$400. Então, essa conta não fecha. Então, hoje nós temos nesse indicador um animal multiqualificado. O que diz? Que esse animal vai ter o desempenho, o rendimento e também a qualidade. Então, por isso que a maturidade, o índice, ele depende de um banco de dados robusto e ele chega à sua hora de ser lançado. E agora o Best Choice chega na sua melhor hora, onde o animal que vai ser avaliado, e inclusive com selo de qualidade para o Best Choice, esse animal vai ter garantia que ele é produtivo, ele tem desempenho, ele remunera também por desempenho, por rendimento, e ele traz, aliada a ela, uma alta qualidade de marmoreio, que é o Best Choice Aval, que a gente fala que é o animal de uma qualidade de carne premium, é um animal produtivo de qualidade de carne premium. E isso é interessante da gente ressaltar, né, e deixar claro para quem for entender um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês, né, porque assim, o que a gente precisa entender sobre essa evolução do índice da Aval, né, o que mudou, né, dentro do campo, na genética ou no mercado, para que agora, há algum tempo atrás, vocês realmente voltassem o olhar de vocês para o marmoreio e falassem assim, não, agora chegou o momento da gente incluir o marmoreio nesse índice, né? Então, assim, é importante a gente deixar isso bem destacado para todo mundo, né? Você falou, inclusive, do comercial, né, Yuri? O comercial, o que nós temos notado, o avanço a nível de Brasil? O indicador, Renata, tudo aquilo que a gente coloca para o produtor selecionar, ele tem que ser remunerado. Então, na verdade, a gente já tem esse banco de dados, nós vamos expor
a nível do mercado, ó, esse animal tem produtividade com alta qualidade de carne. Quem vai determinar a velocidade de implementação, o número de FIVs, o número de animais multiplicado, é o mercado. O mercado vai remunerar e determinar qual a velocidade que ele quer. Que se ele remunerar o produtor com banco de dados de qualidade, vai por velocidade que o mercado determinar. Quem vai determinar isso é a remuneração. E por que a gente viu que a hora é essa, Renata? Nós sempre estávamos acessando o mercado, o Brasil como produtor de carne, a Aval ela apoia o produtor, igual nós falamos no início, tecnicamente. Então eu sempre penso na pecuária nacional. A pecuária nacional de gado de corte, ela estava sempre levando sua carne para o mercado chinês, que paga pelo volume, pela idade, mas agora nós já estamos acessando o mercado americano. E a gente quer mostrar para o mundo, agora, de forma clara, que nós temos sim animais de qualidade. E aí a gente vai perguntar, o que vocês querem fazer com isso? Quanto nós vamos remunerar o nosso produtor do Brasil? E aí sim, remunerando o nosso produtor, a velocidade desse crescimento é a remuneração que ele determinar. Com certeza. E falar de marmoreio hoje na raça Nelore, querendo ou não, para muita gente é uma coisa muito nova, né? É uma coisa muito nova. Por mais que a gente saiba, né, Yuri, que é a cereja do bolo ali da qualidade de carne, é uma coisa muito nova, né? Então, assim, além do que o Fabiano falou, como explicar de uma forma simples para o pecuarista realmente o que o marmoreio representa dentro da carcaça ali, representa realmente no produto final? Falando não só do marmoreio, mas do índice. O índice, o Best Choice, é um índice fenotípico que ele vem agregar como informação a mais para a tomada de decisão do criador, do selecionador, que ele vai olhar os outros índices dos programas que ele trabalha, mas um índice fenotípico com um olhar para o rebanho, especificamente para aquele indivíduo na safra, determinada safra. E hoje, envolvendo, além de peso, perímetro, área de odilombo e acabamento, também o marmoreio, que é uma característica intimamente ligada à qualidade de carne. Na prática, o marmoreio, ele define, está ligado ao prazer ao consumir o produto carne. Suculência, está ligado à suculência da carne. Então, esse olhar passou a ser importante a partir de agora. Para os níveis de produtividade, mas também de qualidade. Excelente. E vamos falar assim, realmente o que interessa ali no bolso do pecuarista, né? Porque a gente tem que falar sobre valorização disso, você já até começou a falar, né, Fabiano, sobre isso, mas assim, como é que a gente pode fazer com que o pecuarista ganhe mais dinheiro com isso e como é que a gente pode fazer? Vamos pensar, o pecuarista, vamos falar primeiro do selecionador, como é que a gente vai fazer com que ele seja mais reconhecido pelo mercado e que o produto dele possa valer cada vez mais? Isso é a primeira coisa, nós vamos expor o banco de dados e mostrar esses animais de qualidade, né? É o primeiro passo. E agora, o uso intensivo dessa genética em forma de dar foco e produtividade, nós temos duas etapas, né, Renata? Nós temos uma etapa de classificação no Brasil, trazer uma classificação mais objetiva, porque o marmoreio, para ser avaliado e remunerar o produtor, ele tem que ter uma carcaça resfriada e uma medida objetiva um dia após, e remunerar. E segundo, o reconhecimento do mercado. Então, nós vamos mostrar, e a gente tem essa variabilidade, o Nelore tem carne de qualidade. Nós estamos ainda quebrando o próximo passo, que é a maciez, com um trabalho que inclusive foi iniciado pela Embrapa em parceria com a OB, hoje com outros produtores, já indo também para linhagens do Nelore padrão, para a gente trazer isso como deve. Então a gente ainda vai melhorar também a maciez. Nós estamos na etapa do marmoreio, mas nós vamos também mostrar que nós temos linhagens de carne muito macia. Então a gente vai mostrar que temos variabilidade. Aí o mercado americano pode falar assim, essa carne eu quero mais, vou te pagar $150 a mais por tonelada. E aí o produtor sente-se estimulado a produzir esse tipo de carne, vai investir em tecnologias, em compra de sêmen, e o selecionador vai realmente promover a multiplicação dessa matriz, desse acasalamento, direcionar esse trabalho para atingir esses mercados que melhor remuneram. Porque o que nós, como Aval, achamos importante a nível de rebanho comercial do Brasil é que nós tenhamos possibilidades com outros mercados exportadores. Nós não podemos hoje
sofrer pressões de preço, onde nós temos talvez, por um momento, um mercado deixa de comprar do Brasil, nós temos queda aí de 15%, 20% da nossa arroba. Então a gente quer hoje mostrar para outros países que também nós temos carne de qualidade, nós temos volume, nós temos hoje, Renato, uma qualidade de processamento das indústrias brasileiras excepcional, nós temos processo de abate, nós temos processo de desossa, nós temos processo de embalagem, de processos de maturação que levam a um processo de indústria no nível a nível mundial, e essas indústrias brasileiras estão preparadas. Então nós, como estamos na ponta da genética, precisamos mostrar para o mundo que nós temos carne de qualidade para outros países, não só para a China, não só para a Arábia Saudita, mas para outros países como Estados Unidos, agora entrando forte na compra, né? E a gente quer ir ainda atingir mais Canadá, Japão e outros países, que aí a gente diversificando esses importadores da nossa carne vai deixar a nossa cadeia produtiva muito mais segura. Então sempre o nosso viés da Aval é para a parte técnica. Então a gente quer algo que apoie a nossa pecuária de corte, agora atingir novos mercados. Atingir novos mercados, essa valorização, né, o Yuri, e assim, importante a gente falar também, isso a gente estava falando do mercado externo, dessa valorização, pensando também na pecuária mais comercial ali também, né, porque toda a cadeia vai ser impactada com isso, né, mas a gente tem que pensar ali também no selecionador, na valorização dos animais dele no dia a dia, né, nos leilões. Então assim, é mais uma ferramenta que vem para agregar e fazer com que o pecuarista realmente tenha uma valorização melhor do produto que ele produz ali dentro, da porteira para dentro dele, né? Sem dúvida, Renata. Esse relatório já vem sendo usado há 20 anos, naqueles rebanhos que iniciaram conosco e nos demais que foram sendo incorporados ao nosso time, num primeiro momento para a tomada de decisão de seleção e num segundo como ferramenta comercial. Na divulgação de indivíduos, né, nos leilões, nas centrais de inseminação e mais recentemente nas fêmeas como doadora de embriões, nas centrais também. Então tem sido uma ferramenta de divulgação de qualidade dos indivíduos e dos rebanhos, consequentemente. É importante ressaltar que esse resultado tem qualidade, por quê? Porque toda avaliação de carcaça, toda essa coleta de dados é feita respeitando a idade padronizada, preconizada pelos programas de melhoramento. Nós da Aval não inventamos nada, nós aplicamos no campo o que o conhecimento científico mostra. E também por técnicos credenciados. Então todo o nosso time de laboratório e de campo são credenciados e respeitando a idade padronizada, sempre dentro de grupo. Afinal, é o resultado de um comparativo dentro dos grupos, dentro de safras. E vocês conseguem, aí a pergunta vai para os dois e aí fica a critério de vocês quem pode responder. Vocês conseguem trazer para nós um exemplo real, realmente ali, de uma fazenda ou de uma situação onde mostra que o índice que vocês, as avaliações que vocês fizeram, que os índices que vocês estão gerando ali dentro evitaram algum erro de seleção? Ou tiveram mais acertos também, né? Com certeza. Então eu vou te trazer, Renata. Nós começamos, até vou falar agora uma coisa recente, né? Antigamente nós tínhamos um desafio e o pecuarista com dificuldade de entender aquela qualidade do banco de dados e assertividade, ele usava 80% de touros provados, que já tinham filhos, e 20% de touros jovens. Hoje, a nível de seleção, é usado 80% de touros jovens e 20% dos touros que foram acertados nas últimas safras. Então, inverteu isso. Por quê? Porque hoje nós temos um cuidado nas avaliações de buscar o animal multiqualificado. Eu comento sempre que a gente quer construir uma casa em cima de 8 alicerces. Se não trouxe uma característica, vamos falar, eu trouxe 7 para dentro de qualidade. Então, esses animais jovens hoje, a gente são multiqualificados. Quando nós falamos, o nosso novo relatório, com Best Choice, ele traz um animal que tem qualidade de carne extrema, premium, mas que é bom de peso, bom de perímetro, bom de rendimento, etc. Então, essa confiança no banco de dados dos jovens vieram há muitos anos. Vou te contar, agora recente, a gente que já está um pouco de tempo na estrada e no chão de fábrica, que eu estou falando do lado do brete, né? Eu posso citar um trabalho que a gente começou com a Argeu,
que é um grande parceiro, avalia nosso trabalho, acreditou no nosso trabalho desde o início. E ele, quando na genética aditiva, ele usou um touro que foi identificado na Fazenda Mundo Novo. Ele foi o ganhador da prova de ganho de peso, que chamava Bacana. Esse touro nós fomos parceiro dele. E aí ele usou ele lá na genética aditiva. E na identificação, a nível de grupo, ele tirou um touro chamado Voldas. Esse Voldas deu ditado, o ditado deu gringo. O gringo deu o passaporte no ano passado e deu a mãe do rei nocaute, que é um dos destaques dessa identificação esse ano da genética aditiva. Então, quantas gerações identificando realmente e depois otimizando um pré-acasalamento, isso que traz consistência. Então não foi assim, esse animal foi por acaso. Foi identificado, aí depois pegou um outro identificado, usou uma matriz identificada, otimizou essa característica. Então por isso que hoje, até para centrais contratarem touros, ficou difícil, porque o giro ficou muito rápido, porque o processo de identificação, o nível, nós temos hoje, antigamente a gente buscava genética em 6, 7, 8 criadores. Hoje tem mais de 100 criadores fazendo bons trabalhos, aplicando tecnologia como a FIV, bons grupos contemporâneos. Então, hoje o trabalho, e o Argeu mesmo fala, que não conhece nenhuma outra raça no mundo que teve o ganho genético que nós tivemos na raça Nelore, seja em produtividade em termos de desempenho, o acabamento, o rendimento. Então, você pega hoje, eu estou com dados que nós fechamos um confinamento que é do ano passado, de gado de corte, onde nós temos a gente mede no confinamento eficiência biológica, é quantos quilos de matéria seca por ganho de carcaça abatido. E a eficiência biológica hoje do Nelore superando o cruzamento industrial, que tem aterose, que é importante, mas você vê o nível do Nelore que nós já estamos trabalhando. Então isso é graças a vários criadores que nos apoiaram e souberam usar da melhor forma os dados. Então hoje temos vários criadores, o Nelore é o que é porque tem várias mãos trabalhando em conjunto e impulsionando essa pecuária. Ô Yuri, e essa resposta do Fabiano, esse exemplo que ele trouxe de vocês, ele fala exatamente duas palavras que eu acho que fazem todo sentido para o Best Choice Aval, que é a consistência. Primeiro é a consistência das avaliações, dos anos do trabalho, e depois a confiança, né? Porque se o mercado vier perguntar, mas por que só agora o marmoreio? Por causa da consistência e a confiança que a gente tem agora para trazer isso para o mercado e apresentar realmente e falar, não, agora nós vamos trazer isso aqui para cá porque faz sentido para o que a gente quer para frente, né? Renato, são dois aspectos. O primeiro, essa consistência é fruto do quê? Mais de 20 anos de planejamento, medições e identificação dos melhores dentro de cada rebanho, utilizando esses melhores por gerações. Então é um trabalho de fixação dos genes desejáveis por gerações, além do tempo, por vários criadores. Então isso tudo, todo esse trabalho, essa ação em conjunto, que contribuiu para essa consistência. E o marmoreio, hoje ele entrou no índice, mas desde o início do trabalho, nos rebanhos que possibilitaram a avaliação, ela vinha sendo avaliada, coletada, o banco de dados vinha sendo formado, e hoje, com esse banco de dados consistente, é o momento de incluir o marmoreio no índice. A gente não podia incluir só por incluir, né? Tinha que incluir realmente com a confiança de que vai fazer diferença para a pecuária. Renata, sempre vai ter alguém que quer comprar facilidade e alguém quer vender facilidade. Isso vai ter. Então alguém que chega lá, Fabiano, vem cá fazer meu rebanho, seu rebanho no outro dia vai ser o melhor do mundo. Mas o rebanho ele é construído. A multiqualificação para desempenho, para perímetro, para área, ela é construída. Então assim, eu não posso chegar lá e falar, esse animal é melhor de marmoreio e esquecer que o peso faz parte da conta, que o rendimento faz parte da remuneração, né, que a fertilidade faz parte da remuneração. Então a gente não pode ser como uma empresa foco técnico que traga um viés comercial somente para o marmoreio. Então nós tínhamos que ter essa construção de desempenho, de rendimento, características que dão remuneração para o produtor, para agora a gente falar, não, agora nós conseguimos ter rendimento com qualidade. Então, assim, tem uma construção. Mas o mercado, você sabe que o comércio muitas vezes vem muito forte. A gente respeita a parte técnica e respeita os produtores, porque eles precisam
ter o trabalho reconhecido, bem estruturado, para ter longevidade e ser sempre os melhores fornecedores de genética a nível de Brasil. Os clientes da Aval, o compromisso nosso é que eles estejam nos melhores fornecedores de genética do Brasil, que dentro de cada programa de melhoramento, seja NCP, GenePlus, PMGZ, Qualitas, os clientes que nós atendemos estejam o melhor banco e qualidade de dados que possa existir. Ô Fabiana, se fosse para a gente trazer também uma analogia, acho que uma analogia interessante com Best Choice é a questão do alicerce de uma casa, né? Justamente. Não adianta, se você tiver poucos alicerces, né, tiver 4 alicerces, tirar um, a casa cai. Então, nós quisemos construir um Nelore onde ele é baseado na multiqualificação. Então, assim, quando eu trago um touro jovem, ele não trouxe uma característica, eu trouxe 7 de qualidade. Então, essa multiqualificação ela é fundamental para o rebanho. E vou te falar que isso quase faz um paralelo com as empresas. Quando a empresa só tem um comprador bom e ele é ruim no resto, o comprador saiu, acabou a empresa, né? Então, esse alicerce nós damos para que os rebanhos que nós trabalhamos como melhoramento genético seja fornecedor de genética por um período bem grande. Excelente, Yuri. E a Aval, ela já participou de vários momentos muito importantes da pecuária, né? Ela já passou junto com a evolução de vocês, várias ferramentas foram surgindo ao longo desses anos, né? Para a evolução do Nelore, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né? Sobre essa evolução que vocês viveram junto com a pecuária e alguns momentos que vocês viveram que a história da Aval se misturou não só com a parte da avaliação da ultrassonografia de carcaça, mas as outras tecnologias também que vieram junto. A Aval nasceu no início dos anos 2000 e os primeiros trabalhos de precocidade sexual em fêmea tinham recém-começado no final dos anos 90. Então nós participamos dessa maturação da seleção para precocidade sexual, trouxemos a ultrassonografia de carcaça, logo ali com os primeiros trabalhos foi verificado a correlação genética interessante entre precocidade de acabamento e precocidade sexual. A maioria das fêmeas com mais gordura nos grupos, nas safras, emprenhavam mais cedo. O segundo passo nosso como lançamento de tecnologia, aplicação de conhecimento científico foi a eficiência alimentar, inclusive foi uma tese de mestrado nosso. O terceiro passo, o trabalho de frame. Então, a gente sempre vem tentando e temos conseguido, né, entregar ao mercado inovações tecnológicas e com aplicação. Inovações aplicáveis que realmente geram resultados aí num tempo interessante para o criador. Não é aquela ciência fechada dentro de um laboratório, né? Realmente pegar aquilo ali, jogar no campo e falar assim, ou ciência, ou você se expressa aí, ou então não faz sentido, vamos buscar outra tecnologia, né? Renata, igual nós tivemos um tempo para a gente saber como a gente vai entrar com a qualidade de carne para ter esse índice. A parte de eficiência alimentar, nós fomos a primeira empresa que escreveu um projeto para essas automações que a gente tem de eficiência alimentar, que escrevemos para o Rancho da Matinha, que em parceria com a ABS aprovou o projeto e trouxe esse grande impulso a nível de mensurações no Brasil. Mas antes disso, a Aval fez um trabalho com a OB, com baias individuais, com o irmão Toreto também na raça Guzerá, com baias individuais, e nós estamos estudando. E hoje mesmo, a gente tem hoje o CAR, que é uma das medidas de eficiência, a parte de ganho residual, que é outra medida de eficiência, a conversão alimentar, que é outra medida de eficiência, o consumo de matéria seca por peso vivo, que é outra medida de eficiência que traz a mantença, e a gente está estudando. E tem animais já que é bom em 3 características dessa eficiência alimentar. Então, assim, nós vamos evoluindo. A parte de frame é uma parte, Renata, que vai trazer um grande praticidade para o criador de gado de corte. Vou te falar por quê. Porque o frame ele vai determinar se o animal pode ser criado em cerrado, em confinamento, né? E o frame também tem uma correlação muito grande com o peso a nascer, porque ele liga 2 características importantes, que é a idade e a gordura. E nós escrevemos 2 trabalhos, o Bob sempre muito focado nisso. Eu lembro quanto tempo eu deixei de ganhar, assim,
parando o meu trabalho e medindo a altura, porque a gente queria estudar e determinar a equação de frame para a raça Nelore, publicado em 2022 e 2023. Como que nós vamos escalar isso? O ano passado, nós já estamos desde o ano passado desenvolvendo uma câmera, que agora eu passo de ter manual e faço isso antes do brete, com maior qualidade, para a gente ter aos clientes da Aval também a aplicação da equação que nós publicamos em 2022 e 2023, mas escalada a nível de seleção. Então eu vou ter animais de frame 6, que é para o mercado, ou para um abate, frame 6,5 para outro, frame 5 é para outro. Então, assim, nós vamos trabalhando essas inovações dentro da Aval, antes com frame, agora com ferramentas de medir e aplicar, antes com eficiência alimentar, antes com ultrassonografia. Então a Aval, essa energia que a gente quis pôr na parte técnica para desenvolver essas ferramentas e evoluir na seleção das raças produtoras de corte no Brasil. Tirar o conhecimento do ambiente acadêmico e levar para o campo. Essa é a nossa bandeira. Né? E contribuir para novas pesquisas. Né? Excelente. E tem uma pergunta que eu queria fazer para você, Fabiano, você começou a falar assim, algumas coisas assim, o cara, o frame tal, o cara que vai pro pasto, o touro que vai pro pasto, o animal que vai pro confinamento e tal. De bate pronto assim, ó, quem vai ser o maior beneficiado com o Best Choice Aval? Quando a gente pensa que o Brasil é grande, que nós temos diversas realidades, nós temos animal que é terminado a pasto, animal que é terminado em confinamento, animal que é terminado no pasto e no confinamento, as diversas realidades, os diversos sistemas de produção, os diversos biomas que a gente tem no Brasil, mas no final, quem vai ser o grande beneficiado com o Best Choice Aval? É a cadeia nossa como um todo da pecuária, porque uma vez nós mostrando que nós temos alta produtividade, que o Best Choice Aval, ele implica produtividade também, com essa qualidade, o mercado que a gente vai abrir com isso é o que vai garantir estabilidade e longevidade para a nossa pecuária e competitividade. Então a gente sempre pensa no grande, eu não penso em atender um produtor. A Aval não pode pensar nisso, tem que pensar na cadeia como um todo. E a cadeia vai ganhar o produtor, vai ganhar a indústria frigorífica, vai ganhar o nosso comprador, que vai estar levando um produto de qualidade. Então é uma coisa muito honesta. Então eu quero te falar que o maior beneficiário vai ser o consumidor, porque ele vai ter um produto de alta qualidade, entregue por pecuaristas que hoje o Brasil tem uma aptidão de produzir com qualidade, com respeito. Então o maior beneficiário é o consumidor. Excelente. Ô Yuri, e quando a gente fala também de ultrassonografia de carcaça, muita gente, às vezes nós estamos com mais de 30 minutos aqui de conversa, às vezes tem pecuarista que já entendeu tudo isso, falou assim, que tecnologia que a Aval está trazendo, mas tem alguns pecuaristas que ainda são mais resistentes, é da pecuária ser resistente, ser tradicional, mas se o pecuarista ele ainda não utiliza a ultrassonografia de carcaça, né? E você fala assim, não, é importante utilizar. Qual seria o primeiro passo para quem assistiu a gente e falou assim, tudo que esse povo está falando aí nessa mesa faz realmente sentido para mim, faz sentido para o meu negócio, faz sentido para a pecuária. Qual que é o primeiro passo para o pecuarista que quer introduzir a ultrassonografia de carcaça no rebanho dele? Renato, nós estamos abertos a esse pecuarista, a orientá-lo, a conversar no momento que ele achou oportuno. A nossa sugestão para ele, primeiro, verificar se ele tem uma estação reprodutiva definida, porque a estação reprodutiva, ela regula toda a parte de fertilidade do rebanho e possibilita que os animais nasçam num tempo determinado. Esse é o grupo, esse é o conceito de grupo. Numa estação de nascimento X, de acordo com a região dele, com as condições da fazenda dele, condições de nutrição, de clima. Outro aspecto é verificar qual programa ele participa, se participa. Então, orientar nesse sentido. Tem todo um trabalho antes de implementar a avaliação de carcaça. Então, isso é muito importante, porque sem a estação reprodutiva definida, os animais não serão contemporâneos e toda essa avaliação de carcaça que é comparativa, ela não vai ter a qualidade desejada. Então, tem todo um trabalho de verificação feito anteriormente. É se preparar para receber, né, a tecnologia, né?
Ô, Renato, e muitas vezes o criador fica com dúvida porque entregar um rebanho para que tenha orientação, a gente entende como aval, a nossa responsabilidade é muito grande. Quando eu vou conduzir um rebanho, um direcionamento genético, onde ele produz 4.000 filhos ou 500 filhos, né, nós sabemos da nossa responsabilidade. E o criador pode ficar tranquilo que a aval hoje está muito estruturada com a base de técnicos de alta qualidade. Hoje a aval, o criador falou assim, o Fabiano, que está lá há muito tempo. Não, mas hoje tem o Bob, que dá todo o apoio na parte de pesquisa, eu, o Yuri, o Álvaro, o Tiago, o Gustavo, a Fernanda, a Luísa, o Vitor, então, o Alberto. Então, assim, é uma rede de técnicos já com grande experiência, que são apaixonados no melhoramento, que estão no brete, não é só escaneando, é tentando ajudar o produtor a identificar que está ali no brete. Eu me lembro, Renata, quando o USP passou no meu brete, como o Torixorel passou no brete, quando o pai do Torixorel e do USP, que é o Quisco, passou no brete, eu estava lá no brete, escaneando na genética ativa. Eu me lembro no Rancho da Matinha, como todos, o Sherlock passou no brete. Então, eu lembro desses indivíduos. Então, a equipe Aval tem esse gosto da seleção, essa paixão por seleção. E é uma equipe robusta, que é apaixonada e tenta sempre buscar entregar o melhor dado de qualidade para o seu cliente. Vai muito além do operacional, de ir lá medir, gerar um valor de carcaça. Ali é a oportunidade de observar a qualidade, o nível das progênies dos touros utilizados. E indo além do operacional, do jeito que você falou, Yuri, qual que é a principal, com esse Best Choice Aval, qual que é a principal mudança que vocês gostariam de ver, não só nos rebanhos, mas também na mentalidade do criador, né? Qual é a principal mudança que vocês gostariam de trazer realmente para a pecuária? Eu acho que a principal mudança é entender que tudo se constrói com dados de qualidade. Eu acho que o maior compromisso nosso é que o dado que é passado por nossos técnicos tenha qualidade na coleta, na interpretação e nas análises que são entregadas. Então, eu acho que qualquer empresa hoje com dados de qualidade, a decisão é correta. Então, eu acho que essa o maior benefício do criador é saber que nós temos essa responsabilidade, mas essa é a bandeira que a gente carrega, Renato, porque a gente tem orgulho dessa equipe que eu falei, é uma equipe que tem muito comprometimento, que é apaixonada por pecuária, que tem uma vocação de seleção. Então, trazer esse índice, mas que é um dado aplicado, é nosso maior objetivo para atingir esse produtor. E se eu tivesse, Yuri, que agora apresentar o Best Choice para um criador em poucas palavras, como é que você resumiria o Best Choice Aval para um criador que quer entender um pouquinho mais? O Best Choice é uma ferramenta que vem maximizar os ganhos em produtividade e em qualidade no rebanho dele. Excelente. E agora, a gente já falou sobre algumas coisinhas disso, mas eu acho que é interessante a gente fechar com essa pergunta, né? Olhando para frente, né? Olhando para um futuro não muito longe, mas um futuro da pecuária, não só brasileira, mas a pecuária internacional também. Que vocês enxergam? Quais são os próximos passos da ultrassonografia de carcaça e quais são as respostas que essa ciência vai trazer para a gente daqui a alguns anos? Algumas respostas que às vezes a gente ainda nem tem as perguntas corretas para ela, mas o que a gente vai responder ali para frente? Eu acho que nós já temos algumas coisas no forno, né, Yuri? Junta essa parte de qualidade, que é rendimento, acabamento, marmoreio, tá vindo a maciez. Essa maciez nós começamos, o Bob Sainz delineou junto com o Cláudio Manhambosco, a Embrapa em si, tentando pegar várias linhagens do Nelore mocho, agora no Nelore padrão. Essa maciez ela vai ser implementada e vai ser importante para que a gente atinja maior nível de consumo de carne gourmet e remuneração, né? Nós temos a parte de eficiência alimentar que vai ajudar o produtor de gado de corte hoje, que termina a maioria dos seus animais hoje no Brasil, ou ele está semi-confinado ou ele está confinado. Talvez ele não está confinado, mas a TIP hoje, que é a terminação intensiva a pasto, ela é uma prática. Né? Então esse animal vai ser mais eficiente. Nós temos animais aí, Renato, esses dias nós já me identificado um animal no rebanho do criador que ele economizava R$180 por animal naquele giro. Mas quando eu escalo para 5.000 animais, isso é muita remuneração. Então, assim, a Aval está para apoiar e identificar
ajudar o criador a identificar esses animais que dão diferença e impacto econômico no seu trabalho de seleção. Então, assim, nós vamos ter a futuro, em breve, mais ferramentas que possibilitam a gente agilizar a medida do frame, com essas medidas de altura, e também maciez e a parte de eficiência alimentar que já existe, talvez trazer ela para o índice, valorizando mais esses animais que trazem um impacto econômico muito forte. Excelente, mas aí isso é conversa para um próximo podcast, né? Isso é mais assunto que a gente vai trazer pela frente agora. Agora a gente tem aí o Best Choice Aval, que é a grande tecnologia da vez, né? Obrigada vocês, tá? Obrigada pela oportunidade de trazer algumas perguntas para que vocês contem um pouco do trabalho de vocês, de tudo que vocês estão desenvolvendo pela pecuária. Sou a grande admiradora do trabalho de vocês. E contem sempre comigo e vamos apresentar aí, mais uma vez, depois esse Best Choice para o mercado, né? Obrigado, Renata. Você é sempre muito atenciosa. Parabéns pelo seu trabalho. A comunicação nessa leveza sua faz o nosso agro sentir orgulho de ser agro, de ser Brasil, gostar de pecuária, gostar de agricultura. Essa comunicação faz toda a diferença. Obrigado por nos atender. Renata, é recíproco esse sentimento, essa interação entre as empresas, a nossa, vocês, e passar isso para o mercado de uma forma leve, né, prática. Agradecemos a você o apoio e reforçar aqui que o melhoramento genético e o conhecimento, eles não têm linha de chegada. À medida que avança, novos avanços são provocados e isso está fazendo com que a nossa raça Nelore se torne a cada safra, a cada ano mais competitiva. Excelente, muito obrigada mais uma vez a vocês, a toda a equipe da Aval, né? Vocês dois estão aqui na frente, mas tem muita gente envolvida no trabalho da Aval. Obrigada para todo mundo, obrigada para você que assistiu a gente aqui até agora e até uma próxima.